Pronto, meninos e meninas do Pai do Céu, vamos estudar a Palavra de Deus mais uma vez, todos os dias, todas as noites, nós estamos juntos abrindo a Bíblia no livro do Apocalipse. Então, pega a sua Bíblia, pega a sua lapiseira, alguma coisa para você anotar a Bíblia. É importante você anotar a Bíblia, sublinhar as coisas que Deus fala para você, o seu coração. Às vezes eu encontro gente que fala assim: pastor, obrigado que você falou aquilo assim, assim. Não falei não, falei aquilo não. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi lá, ó, na cabecinha da pessoa. É assim que o Pai do Céu trabalha. Ele quer falar diretamente com você, através do estudo da Bíblia. Quando a gente abre a Bíblia, a gente está se expondo à Palavra de Deus. E hoje o texto principal para o nosso estudo é Apocalipse capítulo 5. A visão do livro selado com 7 selos e a visão do Cordeiro. Mas antes de nós lermos o texto da Palavra de Deus, quero convidar você para curvar a cabeça e orar mais uma vez. Senhor Deus, como é importante esse tema que vamos estudar hoje, o tema da redenção, o tema do Cordeiro, a história do que aconteceu, e como o Senhor está resolvendo o problema do pecado, como o Senhor ama pecadores. O Senhor não desculpa o pecado de jeito nenhum, tanto é que o Senhor veio morrer para sofrer a pena, porque o Senhor não pode desculpar o pecado, alguém tem que sofrer, e o Senhor veio para substituir o nosso sofrimento. Muito obrigado, Deus, por ter feito isso. E agora nós queremos não só abrir a Bíblia, mas abrir a nossa mente para entender a Palavra de Deus. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma recapitulação de ontem. Lembra que ontem nós estudamos sobre Deus e a visão do trono de Deus. Se não me engano, no domingo eu recomendei a você escutar o podcast número 85. Eu vi hoje, agora à tarde, que 43 pessoas entraram lá e escutaram e ouviram esse podcast sobre a oração dos 7 minutos. E a primeira parte da oração dos 7 minutos é adoração. Como adorar a Deus? Eu tenho que confessar que eu ainda não sou bom nesse negócio de adoração. Eu quero melhorar, eu quero aprender a adorar a Deus. E aqui no capítulo 4 você vê uma cena de adoração. Deus sendo adorado, os seus atributos são louvados. E a gente tem que aprender a ir à presença de Deus. E às vezes, se a gente não tem nada para falar, a gente cala e fica lá na presença de Deus. Quando às vezes eu viajo com a minha esposa, quando a gente começou a namorar, eu tinha muito medo do silêncio. Eu vou contar um negócio para você não conta para ninguém, mas eu tinha tanto medo do silêncio, que eu fazia uma listinha de assuntos. Você já pensou se dá um silêncio assim, você está começando um namoro, a garota olha e fala assim: esse cara aí não tem papo. Aí meu pai falava assim: filho, você quer ter papo no namoro? Você tem que ler, meu. Você tem que ler, cara. Leia. E eu vou ler para ter assunto no namoro. Se a pessoa não tem assunto, né? E aí eu ficava com medo de não ter assunto e fazia listinha e memorizava: se faltar assunto, vou falar isso, falar aquilo. Só que o tempo vai passando, você vai conhecendo a menina, aí você namora, você fica amigo e fica noivo, e você casa, aí você tem filho. Você pode viajar um dia sem conversar que não dá nada. Não é mesmo? Você está lá de carro viajando um dia, mãozinha dada aqui assim, ó, e não precisa falar nada. Por quê? Intimidade. A gente tem que chegar a esse ponto com Deus. E a presença de Deus, você não precisa ficar falando muito. Calma, vai à presença de Deus. Põe a sua havaiana ali no chão, dobra o seu joelhinho ali em cima dela, da sua havaiana, e vai à presença de Deus. Fecha o olho, escuro, o quarto está escuro, vai lá, ora a Deus. No início dá um desespero em você, parece que tem que falar alguma coisa, né? Parece que tem que falar alguma coisa. Não tem que falar, vai adorar a Deus. Ponha-se na posição de adoração e vai adorar o seu Deus.
Escute lá esse podcast. Eu quero insistir com você para escutar. Número 85. Anota aí, número 85. Eu quero que você anote também número 1 e número 2. Os primeiros lá de trás. Quando você entra no canal de podcast, aparecem os últimos que foram postados, os mais recentes. Não, você vai lá para baixo, número 1, número 2. Número 1 é como você ler a Bíblia, a importância da leitura da Bíblia, como ler a Bíblia. O número 2 é como você desenvolver o hábito da leitura da Bíblia. É importante você escutar, ouvir esses 2 podcasts. Pastor, eu não sei como é que faz para acessar podcast. Gente, podcast é o YouTube dos áudios, simples assim, entendeu? O YouTube é de vídeo, podcast é de áudio. Então, se o cara não está vestido, ele está cabelo despenteado, pode gravar o áudio que está lá e ninguém vê o cabelo despenteado, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, você ouça lá, número 1, sobre a Bíblia, número 2, sobre desenvolver o hábito, e número 85, sobre oração, os 7 passos da oração, e o primeiro passo é a adoração a Deus. A adoração individual é muito importante, mas a adoração pública na igreja é extremamente importante. Como que eu chego à igreja? Reverência, a noção da presença de Deus, mas eu aprendo lá em casa, de joelhos no meu quarto. Tem gente que chega na igreja assim, e aí galera? Gente do céu, tudo bem que Deus é amigo, mas você lembra que a gente tem que ter atenção entre o Deus que é imanente e o Deus que é transcendente? Ele é nosso amigo, mas Ele é Deus, Ele é o Criador do universo. Ele está sentado num trono branco, diz o livro do Apocalipse, diante do qual foge o céu e a terra, tudo se cala na presença de Deus. E aí eu entro na igreja, e aí galera? Não, você entra aqui, a atenção não é para mim. Tem gente que chega atrasado, sai cumprimentando, senta lá no primeiro banco, vira para trás, dá um tchau e tudo feliz. Não chama atenção sobre você. O culto não é sobre mim, o culto é sobre Deus, é sobre Ele. Então a gente está perdendo aquele hábito de chegar à igreja e ajoelhar-se. Pastor, se eu ajoelhar lá na igreja, vou parecer santo do Pauoco. Está querendo se aparecer. É que a gente perdeu esse negócio. A gente devia chegar e se prostrar na presença de Deus. E aí, eu devo entrar na igreja e respeitar quem está tentando chegar à presença de Deus. E ficar caladinho, quietinho. Ensinar meus filhos a ficarem caladinhos dentro da igreja. É uma luta. Eu já tive filho, já tive nenê. Eu já sei como é que é, mas às vezes a gente tem que sair da igreja com o nenê lá para fora e dar uma explicadinha para o nenê que tem que ficar quietinho lá dentro. Meu pai fez isso comigo, e daí eu aprendi e fiquei quietinho, né? E o nenê não pode, a criancinha não pode roubar a cena do culto, chamar atenção sobre si, né? Não, a atenção é para o Senhor. Então, aí na igreja a gente ora. Como é que a gente adora a Deus? A adoração pública, a adoração coletiva. A gente ora, a gente canta hinos de louvor ao Senhor, a gente estuda a palavra e a gente adora a Deus com as ofertas e com o dízimo. Eu trabalho a semana, meu Deus me sustenta, meu Deus me dá salário, e eu vou à casa de Deus e falo, meu Deus, muito obrigado. Não é doação. Não pensa que é doação. Estou fazendo uma doação para Ele. Deus não quer doação sua, não. Tem que ter a noção que nada é meu, é tudo dele, tudo vem dele. Davi falou, tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos te damos. Então não é doação, não é um favor que eu estou fazendo. Não, eu vou à presença do meu Deus, vou me prostrar, e venho como os reis magos trazer para Jesus, deixar ali o incenso, mirra, a minha oferta para o meu Deus, reconhecimento de que Ele me cuida, Ele me sustenta. Não é doação, é oferta, é diferente de doação. Você não é um doador, você é um adorador, é completamente diferente a visão. Deus me sustenta, e eu cada sábado vou à sua casa, e ali vou levar meu dízimo, minha oferta, reconhecendo que tudo vem deles e das mãos dele, eu devolvo para ele. Que privilégio que a gente tem de fazer isso. E agora a gente vai para o capítulo 5, que é a continuação da visão do capítulo 4.
no capítulo 5 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava, e a gente vai ler, em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? E João viu no verso 3 que ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, não se achou nem debaixo da terra, nem no alto, nem no céu, nem em lugar nenhum. E olha, a reação de João me impressiona muito. Esse livro, fechado com 7 selos, deveria ser uma coisa muito importante. João não explica, mas deveria ser uma coisa muito importante, que João era um homem barbado. E dizem as pessoas que o homem não chora. Eu não sei, eu de vez em quando eu choro, procuro não ser meio escondido, mas às vezes eu choro, né? E o verso 4 diz assim: eu chorava muito, não era pouco, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Parece para nós que João entendeu que abrir ou não abrir o livro tinha algo a ver com ele, com a salvação dele, com a vida eterna dele. Todavia um dos anciãos me disse, verso 5, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ué, é leão ou é cordeiro? Ele é leão e ele é cordeiro. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Isso aqui, gente, é a descrição da entronização de Cristo. Quando Cristo morreu, ele subiu ao céu, foi entronizado, e então o Espírito Santo foi enviado no Pentecostes. Pela primeira vez no livro do Apocalipse, você vê o 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Até ali, você tem outras 2 menções ao Espírito Santo, antes aqui do capítulo 5, dizendo assim, os 7 Espíritos de Deus, mas só agora no capítulo 5 diz, enviados por toda a terra, porque aí você tem o Pentecostes. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes, verso 8, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora, adoração ao Cordeiro. Você vê adoração a Deus no capítulo 4, e agora você vê adoração a Jesus no capítulo 5. E por que a gente não faz assim? Faz em casa. Pega esses capítulos aqui, põe em cima da sua cama, ajoelha ali do lado, vai lendo e vai adorando a Deus. Pega o livro de Salmos, abre, ajoelha, vai adorando a Deus, com o que Davi fala. Davi é mestre em adoração, Davi sabia como adorar. Pega Isaías 53, abre, ajoelha e vai adorando a Deus, vai lendo, vai adorando a Deus pela palavra dele. Você vê que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa. E entoavam, verso 9, verso 8 ainda diz que eles tinham, cada um deles tinha harpa, ou seja, tinha música nessa adoração. Havia música nessa adoração. E que mais que eles tinham na mão? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações. Então você vê música, você vê oração aqui nesse momento de adoração. Cante, conheça os hinos do seu inário, cante os hinos, fale na sua oração, faça a oração cantada, cante, pega as estrofes, vá cantando, né? E aí o verso 9, eles entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E aí todo o céu, todas as criaturas começam a louvar a Jesus. Que coisa maravilhosa. E assim termina o capítulo 5. Tem ainda o verso 14, né? E eles dão glória a Jesus. O que me chama, algumas coisas me chamam a atenção. O verso 5 diz que o ancião falou para ele, não chora porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os selos.
Quando você ouve venceu, você pensa em alguém que pega uma espada, pá, 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 mata o outro e aí ele é o vitorioso. Mas quando você estuda o livro do Apocalipse, você vê que a vitória dele foi diferente. Porque no verso 9 diz assim: digno és de tomar o livro de abrir os selos. Por quê? Porque foste morto. Olha, então a vitória dele foi morrer. E a minha vitória é morrer. Eu só vou ter a vitória na minha vida espiritual quando eu estiver disposto a ter a mente de Cristo. Paulo fala lá em Filipenses: tem em você a mesma atitude, a mesma mente que teve Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, antes a si mesmo se humilhou, abriu mão de ser Deus, e desceu aqui, assumiu a forma de servo, a forma humana, a si mesmo se humilhou, e morreu a morte. E a gente não quer morrer de jeito nenhum. Eu valorizo os meus direitos, o meu prazer, o meu gosto, a minha preferência, tudo que é o eu quero ter. E aí tem um cordeiro, que venceu porque ele morreu. Agora, qual o contexto dessa encrenca que causou a morte de Deus? Eu quero tentar resumir para você uma história que está escrita num livro que eu recomendo você a ler, História da Redenção. Um livro maravilhoso de Ellen White. Leia o livro História da Redenção. Tem aí no seu aplicativo de Ellen White, no seu celular. Leia esse livro. É um livro maravilhoso. O que aconteceu? Deus, num tempo que nós não temos ideia quando foi, muito antigamente, né? Antes lá de... a gente não sabe quando, Deus criou os seres celestiais. Deus criou os anjos. Deus criou os querubins. Deus tinha querubins cobridores, né? E Deus criou seres com uma característica especial. Deus criou seres com livre arbítrio, a liberdade de escolher. Deus poderia ter criado robôs. O problema de criar robôs teria uma vantagem. Criando um robô, você não tem dissidência. Você só tem concordância. O robô faz o que você mandar. Você programa o robô, plip, 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 o robô vai lá, ele não desvia do que você mandar. Mas robô não consegue amar. O amor só pode existir onde tem liberdade completa para dissidência. E por isso amar envolve riscos. Tem pessoas que não querem amar porque não querem correr o risco envolvido no amor. Amor verdadeiro sempre vai requerer livre-arbítrio. E quando não tem livre-arbítrio, não tem amor, não existe amor. Então Deus precisou criar seres livres. E as pessoas às vezes perguntam: pô, mas se Deus é perfeito, como Ele criou seres que podiam se tornar imperfeitos? A perfeição de Deus se revela no fato de Ele ser amor. E o amor requer a liberdade. O amor requer o livre-arbítrio. Se Deus não criasse seres livres, Ele não seria perfeito. Ele é perfeito porque Ele criou seres livres. E se Ele criou seres livres, os seres livres têm a liberdade de se afastar do plano dEle. E é muito interessante que tinha um anjo muito nobre, que era um anjo cobridor, que estava à presença de Deus. O nome desse anjo, traduzido para o português, era portador de luz, que quer dizer, Lúcifer quer dizer portador de luz. Ele carregava a luz nele mesmo. E ele vivia ao lado de Deus. E um dia, Deus foi se reunir em concílio com Cristo, para planejarem a criação do mundo. E Lúcifer, que era um anjo cobridor exaltado, muito bonito e muito honrado no céu. Todos os anjos prestavam homenagem a Lúcifer, mas ele era abaixo de Deus e abaixo de Cristo. Ele ficou com um pouquinho de dor de cotovelo, porque não foi convidado para o concílio para estar com Deus e com Cristo. E alguma sementinha começou a ficar no coração dele. É muito perigoso quando a gente permite que o pecado entre, a gente não reconhece e a gente não confessa. Ele vai formando raízes e depois vai ficando mais difícil de sair. E esse anjo,
que começou a ficar com dor de cotovelo de Jesus e de Deus? Por que não fui chamado para participar do planejamento da criação? Esse anjo começou a espalhar a dissensão de maneira muito sutil. A dissensão não era aberta, não era uma revolta aberta. Ele sempre dizia assim: puxa vida, esse negócio aqui podia ser diferente, né? Por que a gente precisa obedecer às regras do céu? Nós somos seres tão exaltados, nós somos seres tão puros, nós somos tão bons, não tem nada de errado com a gente. Por que a gente precisa seguir as leis tudo certinho? E ele começou a espalhar essas ideias. E a princípio, os anjos que ouviam Lúcifer, que estava do lado de Deus, quem que vai suspeitar que ele está espalhando rebelião? Ninguém vai pensar nisso. E os anjos, a princípio, não raciocinavam. E foram absorvendo as ideias de Lúcifer. Depois Lúcifer começou a dizer, mais ou menos assim: se eu pudesse escolher, eu faria um reino diferente. Um reino que não requeresse a obediência absoluta às leis que esse reino requer. Eu criaria um reino com mais liberdade. Para que esse radicalismo? Por que essa pregação tão radical? Por que tem que obedecer, obedecer, obedecer? O amor é muito mais bonito, só o amor constrói. Essa mais ou menos foi a pregação de Lúcifer. A coisa chegou a um ponto tão insustentável, que no capítulo 12 de Apocalipse diz que houve guerra no céu, e pelejaram Lúcifer e seus anjos, e Jesus e os seus anjos pelejaram, e a Bíblia diz que Jesus venceu, não se achou lugar para Lúcifer no céu, e 1/3 dos anjos seguiu a Lúcifer, 2/3 ficaram com Jesus. Mas e agora, nesse tempo, foi criada a terra, e Deus, porque o amor se expressa na criação, Deus criou então Adão e Eva, e Deus preparou todo um ambiente maravilhoso para colocar Adão e Eva, suprindo todas as necessidades deles. Mas eles não eram os proprietários da terra. Deus deu a Adão e Eva a posse da terra, não a propriedade da terra. Nós temos problema quando nós temos noções confusas de propriedade. Ainda hoje nós temos noções confusas de propriedade. A gente diz assim: o meu carro, a minha esposa, o meu marido, a minha casa. O que você tem nessa terra? O que eu tenho nessa terra? Experimenta morrer para você ver. Experimenta morrer para você ver o que vai acontecer. Você morre e o que acontece? Na mesma hora, seu sapato vai para o pé de alguém. É ou não é? Aquela blusa que você amava, que você escolheu lá no shopping, pagou caro, que nem devia ter comprado. Aquela blusa, vai uma outra fulana lá, vai vestir sua blusa. Acabou, é simples assim. Então você não tem nada, eu não tenho nada. A palavra de Deus diz que nu a gente chega nesse mundo e nu a gente sai daqui desse mundo. A gente não possui nada. E Deus para relembrar Adão e Eva de que eles não possuíam nada, Deus colocou um sinal de lealdade e submissão. Deus colocou lá no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque é mais ou menos assim: quando você não é dono do negócio, quando você só é gerente, você não pode pegar tudo que você quer, não. Tá certo? Quando você é dono, você pega o que você quiser. Quando você é gerente, você só pega o que o dono deixa você pegar. Se o dono deixar você levar uma coisa para casa, você leva. Você é gerente, você não é dono. E a Bíblia tem uma palavra para definir esse negócio de gerente, de dono, que se chama mordomo. O que é mordomo? Mordomo é um cara que cuida das coisas dos outros. Tá certo? É o cara que cuida das coisas dos outros. Esse é o mordomo. E a Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. E Deus colocou a árvore lá no meio do jardim como um sinal da sua autoridade. Deus falou assim: Adão e Eva, não toquem nessa árvore, não comam desse fruto, porque no dia que vocês tocarem aqui, vai mudar a nossa relação. E você vê, o Criador do universo tinha uma relação de amizade. Todos os dias se encontrava com Adão e Eva, mas disseram, Deus não quis contar todos os detalhes, porque tem uma coisa: Adão e Eva foram criados sem o conhecimento do mal.
Por isso que a árvore se chama conhecimento do bem e do mal. Porque eles não conheciam o mal. Para que conhecer o mal? Tem gente que gosta de olhar coisa que não presta e fala assim, não, eu preciso conhecer. Deixa seus filhos olhar lá na televisão, deixa seus filhos olhar esses vídeos, que ele tem que conhecer, ele tem que saber como é o mundo. Deus criou Adão e Eva, falou, não quero que ele saiba. Estava rolando o grande conflito lá, Deus estava com um problema, Deus estava com a encrenca lá, Deus não quis complicar a mente de Adão e Eva. Então, Deus não falou da existência do mal, Deus só disse para eles, não cheguem lá perto da árvore, essa árvore é o sinal da minha autoridade, não toquem, porque no dia que vocês tocarem, vai mudar a nossa relação, alguma coisa vai mudar na vida de vocês, vocês vão perder a vida, vocês vão morrer. Deus só falou isso. E sabe o que Deus falou para Lúcifer? Porque a acusação de Lúcifer era que Deus era um Deus arbitrário, um Deus mandão, um Deus que não dava oportunidades, um Deus que era controlador, né? Deus poderia ter destruído Lúcifer imediatamente. E você sabe por que Deus não destruiu Lúcifer? Porque se Deus tivesse destruído Lúcifer, os anjos que tinham ficado fiéis a Deus iam dizer, gente do céu, se a gente discordar de Deus, olha o que acontece, ó, rola o pescoço da galera. Se a gente discordar de Deus, ó, fica esperto. Acabou o amor, não ia ter mais amor no universo. Deus não podia destruir Lúcifer naquele momento. Deus precisava deixar que o caráter de Lúcifer se revelasse pelas consequências das suas ações. E Deus precisava de tempo. Mas onde ia ficar Lúcifer? Lúcifer precisava de um lugar onde ele ia provar a sua visão de mundo. Então Deus disse para Lúcifer, Lúcifer, só tem um lugar onde você pode ter acesso a essa terra. E esse lugar é a árvore da ciência do bem e do mal. Você não pode ir para outro lugar. E para Adão e Eva Deus disse, não vão lá na árvore da ciência do bem e do mal. Não vão lá, meus filhos, por favor, não vão lá. Adão e Eva precisavam crer em Deus, crer na palavra de Deus. E você conhece o resto da história. Eva chegou perto da árvore, começou a conversar com a serpente, foi enganada pela serpente, a serpente disse, é verdade que Deus não deixa vocês comer de árvore nenhuma aqui do jardim? E aí Eva foi querer defender Deus, né? Não é verdade. Deus disse que eu posso comer de todas as árvores, menos dessa. Aí a serpente fala, olha o que a serpente fala para Eva, serpente Lúcifer, né? A serpente fala assim para Eva, você é tão tonta, Eva. Você não percebeu que Deus está querendo esconder um negócio de você? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Era verdade, Deus estava querendo esconder, mas querendo esconder por quê? Para o bem dela. E a serpente fala, você vê que é uma mistura verdade com meias verdades com mentira? Essa é a estratégia da serpente. Então, Deus está querendo esconder um negócio. Sabe por que Deus não quer que você coma dessa fruta? E agora vem a mentira. Porque no dia que você comer dessa fruta, os olhos seus vão se abrir para alguma coisa que você não sabe ainda, e você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. Verdade ou mentira? Verdade também. Verdade também, é verdade. Os olhos de Eva vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal. Agora, ele só esqueceu de falar que não era vantagem nenhuma para ela conhecer o mal. Ele esqueceu de falar isso. Esqueceu de propósito de falar isso para ela. E Eva vai lá, toma a fruta, come, dá para o marido. Parece gostoso esse negócio. E me dá mais uma, e nós vamos comer, que coisa mais boa. E então a Bíblia diz, dessa maneira entrou o pecado no mundo. E com o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o que você faria se você fosse Deus? O que você faria se você fosse Jesus? Se eu fosse Deus, se eu fosse Jesus, eu faria o seguinte. Eu diria assim, quem avisa, amigo é. Eu avisei, eu disse para vocês, e às vezes a gente não fala isso, eu não te falei 1000 vezes, a gente não fala isso. Eu não te falei 1000 vezes que não era para você fazer isso. Jesus, se eu fosse Jesus, eu teria falado isso. Olha, eu já falei, eu já avisei para você. Agora,
paciência. Seria Deus injusto se Deus tivesse feito isso? Não seria injusto. Deus não seria injusto. Mas o que fez Jesus? Desceu, veio aqui, veio atrás de Adão e Eva se escondendo atrás das árvores. E quando você peca, você quer fugir de Deus, você quer fugir da presença de Deus, você não quer ler a Bíblia, porque você pensa que Satanás diz para você que Deus rejeitou você porque você pecou. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o caráter de amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa que a gente não entende, que a gente só aprende pela Bíblia. E aí a Bíblia diz que nós devemos amar como Deus. E aí Jesus e o Pai conversam, e eles decidem que Jesus deixaria o conforto do céu, deixaria os seus direitos, deixaria a adoração dos anjos, para vir aqui receber cuspidas no rosto de pessoas pecadoras, vir aqui ser maltratado, ser xingado, ser batido e por fim ser morto, para que a pena que mereciam Adão e Eva, e nós, por sermos descendentes, nós herdamos essa natureza pecaminosa, né? Essa pena caísse sobre o Filho de Deus. Hoje, quando você dobra o seu joelho na sua casa, e você diz, meu Jesus, eu sou pecador, o seu pecado, tchuf, passa para Jesus, e Jesus morreu com esse seu pecado. Quando você não confessa pecado, porque você não lê a Bíblia, ou porque você não lê o Espírito de Profecia, e você tem noções confusas do que é pecado, você não sabe direito o que é pecado, o que não é, e aí você não confessa porque você não sabe, esse pecado permanece em você, vai criando raízes. Mas quando você confessa, pecado confessado é pecado perdoado. Vou falar de novo, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado que não é confessado, nem Deus pode perdoar. Ele gruda em você, ele fica em você. Mas quando você confessa, o pecado é perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós adoramos um Deus, Jesus, que desceu lá do céu, não para passear, a terra não era um spa. Ele veio aqui para morrer, para sofrer em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar. E hoje, não importa o pecado que você pecou, não creia quando Satanás diz que você foi longe demais. Não acredite quando ele mentir para você, porque ele mentiu para Adão e Eva. Não acredite, acredite na palavra de Deus. Se você confessa pecado, seu pecado é perdoado. E agora vem a palavra de Deus e diz que nós precisamos amar assim como Jesus amou. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando eu amo como Jesus amou. Eu me aproximo das pessoas erradas, para carregar a culpa delas, para sofrer com elas, para ajudar as pessoas erradas. Mas quando eu me afasto de Jesus, eu me afasto das pessoas erradas. Eu não me junto às pessoas erradas para condescender no pecado com elas. Eu me junto a elas para revelar a Cristo, para dar esperança a elas, para apontar para a santidade, para apontar para a retidão, para apontar para a morte de Cristo, para dar a elas uma vida diferente. Esse é o propósito de Jesus. Jesus desceu e Jesus morreu por nós. E por isso a salvação, a porta da vida eterna está aberta. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado porque tem remédio para o pecado. Obrigado porque o Senhor planejou o plano da redenção. E ainda que alguém hoje esteja se sentindo culpado, culpada, com pesos muito grandes por erros que cometeu, essa pessoa pela fé pode crer que existe perdão. Justificados pela fé temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Senhor Jesus, dá esperança. Ajuda as pessoas a olharem para o Senhor, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos ajuda, Senhor, a confessarmos o nosso pecado diariamente. Aceita, Senhor, a nossa confissão. Perdoa o teu povo. Sara a tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos vemos amanhã. Deus abençoe você.